Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Agora o assunto é equações do segundo grau, parte 1, definições e resolução das incompletas. Beleza? Então nessa parte agora a gente vai aprender a definir uma equação de segundo grau, né? Identificar na verdade o que é uma equação de segundo grau, como que define, como se localiza alguns termos, beleza? E depois a gente vai partir para a resolução das incompletas. Tranquilo? Então vamos lá. Então, primeiramente, como definição aqui, a gente vai assumir o seguinte, né? Então a gente vai entender como definição da equação do segundo grau a seguinte situação. Olha só, equação do segundo grau é toda equação do tipo, veja bem, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Beleza? Onde a, b e c são coeficientes. Beleza? Então vamos entender uma coisa aqui no começo que vai ser o x da questão. O a, preste atenção, o elemento a é o elemento que acompanha quem? O x ao quadrado. Preste atenção nisso. O elemento b é o elemento que acompanha quem? O x. E o elemento c é o termo independente, quem não tem x. Tranquilo até aí? Então essa é a definição. Agora, a condição de existência, né, para que se exista uma equação do segundo grau, né, nós temos que ter a diferente de quanto? De zero. Então, uma situação muito importante sobre as equações de segundo grau é quando você pega uma equação de segundo grau e o valor de a tem que ser um valor diferente de zero, não pode ser zero. Por quê? Porque para a equação de segundo grau existir, tem que existir, presta atenção, tem que existir o elemento x ao quadrado. Beleza? Então, a condição de existência e necessária para que se exista, né, uma equação de segundo grau é aparecer na equação esse carinha aqui, x ao quadrado. Logo, se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Então, esse carinha aqui deixaria de existir e passaria a existir apenas essa parte aqui, ó, bx mais c, que a gente sabe que se refere a uma equação do primeiro grau, e não mais do segundo grau. Tranquilo até aí? Então, essa aqui é a parte primordial da definição. Agora, preste atenção. Raízes de uma equação. Beleza? Vamos lá. Só manter o mesmo padrão aqui. Raízes de uma equação. Beleza? Então esse termozinho aqui a gente vai utilizar bastante. Tá certo? Então sempre quando a questão se referir a raízes de uma equação, o que ela está querendo se referir? Ela está querendo saber, ó, qual são os valores que, substituídos no x, faz dar zero. Beleza? Então isso é uma definição não muito matemática, mas bem intuitiva de raízes. Beleza? Então olha só. O que seriam raízes? Raízes são valores que quando você coloca no lugar do x, a resposta dá quanto? Zero. Então, por exemplo, vamos supor que eu dê para você esse exemplo aqui, ó, de equação do segundo grau. X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. A gente ainda não aprendeu a resolver equações de segundo grau, correto? Mas intuitivamente, uma vez que eu saiba o que é raiz e eu te pergunto quais são as raízes dessa equação,
ou qual é a raiz dessa equação, eu consigo tentar descobrir um valor que quando eu coloque no lugar do x, a resposta dá zero. Então, intuitivamente, eu vou pensar o seguinte, vamos verificar a condição de x ser igual a zero. Se x for igual a zero, qual o valor que vai dar essa expressão aqui? Aqui vai ficar 0 ao quadrado mais 0 menos 2. Isso aqui dá menos 2. Deu zero? Não. Então, esse valor zero que eu substituí para x não é raiz. Porque para ser raiz, tem que dar quanto? Zero na resposta final, né? Tendo uma equação sempre igual a zero. Beleza? Agora, vamos substituir um outro valor aqui. Por exemplo, x igual a 1. Estou testando isso intuitivamente. Beleza? Então, aqui ficaria 1 ao quadrado mais 1 menos 2. Isso aqui dá quanto? 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2 menos 2. Isso aqui deu quanto? Deu zero, que é o valor que eu queria que desse para que isso aqui seja raiz. Então, o que a gente consegue perceber? Consegue perceber que x é igual a 1. Ou seja, uma das raízes dessa equação aqui é 1. Então, uma delas é 1. Tranquilo? Então, percebe que eu falei uma delas? Perfeito, teve um objetivo com isso. Eu dizer que uma delas é igual a 1, quer dizer que pode ser que tenha mais do que uma. Na verdade, toda equação do segundo grau, ela tem duas raízes. Beleza? E mais na frente a gente vai começar a entender como podem ser essas raízes. Beleza? Mas a equação de segundo grau, ela sempre tem duas raízes. Tranquilo? Assim como a equação do primeiro grau tem uma raiz. A equação do terceiro grau tem 3 raízes. A do quarto grau tem 4 raízes. E assim por diante. Show? Então, beleza. Então, essa aqui foi a parte de definição e entendimento em relação às raízes. Então, a primeira coisa, definição. A equação de segundo grau é toda equação que tem essa característica aqui. Beleza? Raízes são valores que, quando colocado no lugar do x, a resposta dá zero. Beleza? E a gente já percebeu que a quantidade de raízes de uma equação é igual ao maior grau da variável de uma equação. Então, se aqui é uma equação do segundo grau, vão ter duas raízes. Se for do terceiro grau, 3. Se for do 4, 4 e assim por diante. Tranquilo até aí? Agora, equações incompletas. Então, tá vendo essa parte aqui? Que ele fala que, obrigatoriamente, o A tem que ser diferente de zero. Então, se o A tem que ser diferente de zero, o A sempre vai existir de alguma maneira. Então, o primeiro modelo de incompleto que a gente vai abordar aqui, olha lá. O primeiro modelo de incompleta que a gente vai abordar aqui é o seguinte. Então, aqui, incompleta. O que se diz, né? O que seria ser uma incompleta? Essa aqui é uma equação na forma completa, que aparece o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Uma incompleta é uma equação onde deixa de aparecer algum coeficiente, ou até mesmo 2 deles. Agora, 3 deles nunca. Beleza? Então, o primeiro modelo aqui de incompleta é uma equação desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então você percebe que eu tenho o elemento A, tenho o elemento B, beleza? Mas não tenho C. Isso aqui é igual a zero. Então como que a gente resolveria esse tipo de equação? Isso aqui a gente já sabe resolver, mesmo sem saber a equação do segundo grau. Por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, o x em evidência, né? Mas vamos fazer isso com um número. Exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui 3x ao quadrado mais 6x igual a zero. É uma equação incompleta do segundo grau. Eu percebo aqui que eu posso colocar o x em evidência. Beleza? Então aqui ficaria x vezes 3x mais 6. Isso aqui é igual a quanto? Zero. Tranquilo? Então quando chega nessa parte aqui, para que a resposta dê zero, ou esse cara aqui é zero, ou esse cara aqui é zero. Então a gente pode admitir
que R1, que define-se como primeira raiz, vai ser igual a x igual a zero. Esse cara aqui tem que ser igual a zero. Ou eu tenho R2 como segunda raiz, dizendo que x, que 3x mais 6 tem que ser igual a zero. Então, primeiramente, esse cara aqui igual a zero e depois esse cara aqui igual a zero. Então, pega esse 6, passa para lá. 3x é igual a menos 6. X é igual a menos 6 dividido por 3. X é igual a menos 2. Então, com esse processo aqui, a gente conseguiu encontrar dois valores para x. O primeiro valor, que é a primeira raiz, é 0. E o segundo valor, que é a segunda raiz, é menos 2. Beleza? Então, aqui a gente conseguiu definir as duas raízes dessa equação de segundo grau. Agora, buscando agora saber a segunda técnica a segunda incompleta, eu tenho o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa equação aqui, ó. Uma incompleta de segundo tipo é ax ao quadrado mais c igual a zero. Beleza? Então, você percebe que nessa aqui está faltando quem? O b, né? Aqui tem o a e o b, faltou o c. Aqui tem o a e o c, faltou o b. Então, como que a gente faria isso aqui se fosse numa questão? Como que a gente encontraria as raízes? Por exemplo, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. 5x ao quadrado menos 10 igual a zero. Então, essa aqui eu não preciso colocar em evidência. Pego esse 10 aqui, passo para lá. Vai ficar 5x é igual a 10. Então, x é igual a 10 sobre 5. Então, eu tenho aqui que x é igual a quanto? Perdão, x ao quadrado aqui. Tranquilo? Então, x ao quadrado é igual a 2. Então, x é igual a raiz de 2. Logo, eu tenho que R1 é igual a raiz de 2 e R2 é igual a menos raiz de 2. Porque a gente sabe que qualquer raiz quadrada tem sempre um valor positivo e um valor negativo. Tranquilo? Beleza. Agora, fazendo aqui a terceira situação e mais fácil. A terceira situação, eu tenho a equação, por exemplo, ax ao quadrado igual a zero. Nesse caso aqui a gente percebe que falta quem? O b e o c, né? Então, resolvendo aqui como exemplo, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, 3x ao quadrado igual a zero. Pego o 3, passo dividindo, x ao quadrado é igual a zero. Né? Boto uma raiz aqui, x é igual a zero. Né? Então, eu tenho aqui que R1 é igual a zero e R2 também é igual a zero. Então, são dois valores iguais para as raízes. Agora, só para terminar aqui, nesse quadradinho, preste atenção, a gente consegue definir algumas coisas. Nessa equação aqui, nesse modelo de incompleto, onde eu tenho A e B, o que a gente percebe como propriedade? Que zero é, vou escrever zero para depois não confundir aqui, pensar que é O. Zero sempre é raiz. Então, essa aqui é uma propriedade que a gente consegue deter em função da resolução da primeira incompleta. Né? Então, sempre quando eu tenho uma equação incompleta desse tipo, eu sempre tenho x igual a zero como raiz. É uma propriedade. A propriedade da segunda situação é o seguinte. Você percebe que deu raiz de 2 positivo e raiz de 2 negativo? Então, qual é a propriedade que a gente consegue entender disso aqui? Eu consigo entender que as raízes são simétricas. Então, por exemplo, sempre quando eu tenho uma equação incompleta desse modelo aqui, onde eu tenho o A e o C apenas, né, quando eu resolvo, eu sempre sei que as raízes vão ser simétricas. Por exemplo, raiz de 2 positivo, raiz de 2 negativo. Ou se eu tivesse dado aqui, por exemplo, 5, quanto que seria aqui? Menos 5. Se ele tivesse dado menos 8, aqui seria quanto? Mais 8. Então, essa é a propriedade para esse modelo aqui de incompleta.
Beleza? E a terceira situação aqui das incompletas é que as raízes sempre são zero. Tá? Então, ambas são zeros. Tranquilo, galera? Então, para definir essa primeira parte aqui de equação de segundo grau, é só isso, valeu? Mas permanece aí, continua assistindo as outras aulas, as aulas seguintes, para conseguir entender bem esse assunto. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner, até a próxima aula.